Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais essa teleaula referente à disciplina de Tendências de Marketing Digital. Eu sou o professor Eduardo Nogueira, sou especialista em administração de marketing e também mestre em administração. Para mim é uma grande satisfação estar aqui, poder conduzir essa disciplina tão importante dentro da nossa área do conhecimento, dentro do seu campo de estudo, trazendo aí noções, conceitos e aquilo que tem de novidades a respeito do marketing e do marketing digital. Vamos colocar aí o tema da aula de hoje. Então, teleaula 3, novas tecnologias de comunicação e marketing digital. Então, é a nossa terceira aula referente à disciplina de tendências de marketing. E o objetivo hoje é destacar, então, as novas tecnologias, destacar aí alguns conceitos relacionados à comunicação, as relações dessas tecnologias, metodologias de trabalho com o marketing digital, a importância das teorias da comunicação e dos sistemas digitais para toda a dinâmica de funcionamento das ferramentas de marketing digital. Vamos colocar no quadro a estrutura, então, da nossa aula. Essa é a interpretação referente à terceira unidade do nosso livro, Novas Tecnologias de Comunicação e o Marketing Digital. Então, a gente entra aí na terceira unidade da nossa bibliografia, trazendo aí alguns temas importantes que nos ajudam a compreender, a importância da comunicação, das teorias da comunicação dentro do marketing digital. Então, eu trago aqui alguns pontos para destacar as novas tecnologias de comunicação e informação. Vamos falar também sobre conceitos essenciais de tecnologia, alguns aspectos relacionados a essa sociedade da informação e toda a revolução digital que o profissional de marketing precisa compreender. Gestão de marketing e marketing digital são temas também que a gente vai abordar aí na aula de hoje. E tendências tecnológicas, comunicação e marketing, Então, de uma maneira geral, trazendo aí a discussão a respeito das teorias da comunicação, a importância das informações dentro de todo esse universo de marketing digital, essa perspectiva centrada na sociedade da informação e os principais desafios, as principais tendências, aquilo que de novo está acontecendo em termos de teorias, em termos de ferramentas para se trabalhar com o marketing digital. Cada vez mais as empresas estão investindo em plataformas digitais, em ferramentas de comunicação, de interatividade. Isso é uma tendência que já se consolidou, na verdade, em toda essa questão envolvendo o marketing digital, cada vez mais as empresas investindo em diferentes formas de se comunicar e diferentes tecnologias para implementar os seus principais processos relacionados ao marketing e o marketing digital. Vamos destacar o nosso livro, essa é a contracapa do nosso livro. Você tem essa bibliografia no seu ambiente restrito, então um livro de tendências de marketing digital, um livro publicado em 2018, que eu trago para que você possa avaliar a importância dessa bibliografia e fazer o download. Então, faça o download desse material. É um material que serviu de base para a construção de toda a nossa disciplina. Então, todas as aulas eu vou trazer aí sempre uma unidade respectiva desse livro para que a gente possa interpretar as principais teorias, os principais conceitos relacionados às tendências de marketing. Então, essa é a nossa terceira aula, dando continuidade aos temas que a gente já trouxe nas aulas anteriores, discutindo aí a importância das ferramentas digitais, quantas empresas devem investir em tecnologias e ferramentas e sistemas de informação para gerenciamento de processos, para sistemas de comunicação, interatividade, gestão do relacionamento. Então, hoje as empresas dependem das tecnologias, sobretudo das tecnologias envolvendo sistema de comunicação e gestão das informações, são pontos importantes. Então, você, enquanto profissional do marketing, é fundamental que você compreenda a importância dessas ferramentas, das novas tecnologias e o quanto as empresas estão cada vez mais utilizando ferramentas digitais dentro das estratégias envolvendo os ambientes digitais. Conceitos essenciais, tecnologia e comunicação. Eu trago nesse momento alguns conceitos importantes relacionados aí a toda essa ideia envolvendo a tecnologia, a comunicação,
As empresas cada vez mais estão investindo em sistemas de informação para gerenciar seus processos, para compreender melhor as suas relações com os seus consumidores, para gerenciar suas atividades e estratégias organizacionais. A tecnologia, na atualidade, ela faz parte de quase todas as rotinas empresariais e dentro do marketing, cada vez mais o marketing digital está se expandindo, as empresas estão investindo de uma maneira muito intensa em sistemas de comunicação, em plataformas de relacionamento, lojas virtuais, aplicativos. Então, cada vez mais as tecnologias digitais estão presentes dentro do ambiente organizacional. Vamos destacar aí no quadro. Então, a tecnologia, ela traz aí algumas dimensões que devem ser avaliadas. Então, quando a gente fala em desenvolvimento de tecnologia, a gente está falando de teoria, que traz aí as abordagens principais a respeito das relações, né, do ser humano com a tecnologia. Isso envolve estudo científico, discussão técnica a respeito de toda a construção das principais tecnologias que cada vez mais tem trazido aí inovações dentro da nossa história, se a gente for pensar assim, com o desenvolvimento da internet, com a revolução das telecomunicações na atualidade. Hoje você tem aí uma discussão muito rica em termos de ciência, em termos de teoria envolvendo os aspectos da tecnologia. Pensar em tecnologia implica também pensar em técnicas, procedimentos e metodologias de trabalho, sobretudo no marketing digital. Cada vez mais as empresas estão desenvolvendo novas formas de se comunicar com os seus consumidores, novas metodologias de trabalho para que as empresas consigam estabelecer um diálogo muito mais interativo, muito mais conectado. Então, pensar em tecnologia envolve ter essa abordagem, né, do ponto de vista teórico, do ponto de vista técnico e procedimental. A tecnologia envolve também um conjunto de técnicas que uma sociedade dispõe, né? Então, se a gente pensar, o desenvolvimento da internet trouxe novas maneiras, né, de se comunicar, de se conectar, entre outras tecnologias que, ao longo do tempo, foram extremamente significativas, né, para o avanço da ciência, para o avanço de todas as áreas do conhecimento, trazendo aí perspectivas relacionando teoria e prática, né? Então, falar em tecnologia traz essa ideia muito mais abrangente para que a gente possa pensar os processos organizacionais. Então, se a gente for avaliar toda a história de construção de todas as questões envolvendo o ser humano, sempre a tecnologia foi um ponto importante para o desenvolvimento das comunicações, desenvolvimento dos sistemas de informação, desenvolvimento de toda a economia. Se a gente for pensar, a tecnologia ela faz parte aí de diferentes áreas e contexto dentro do ambiente organizacional. Então, a gente tem aí esse aspecto envolvendo a importância da tecnologia. Cada vez mais as empresas estão investindo em sistemas, em plataformas, em mecanismos de rede interconectados para que você consiga ter realmente um panorama muito mais moderno, muito mais atualizado e consiga trabalhar as questões de marketing digital utilizando tecnologias e sistemas de informação. Mais um ponto que eu destaco no quadro. Então, ao falar em tecnologia, a gente traz aí alguns pontos que são importantes, né? A diferença entre dados, informação e conhecimento, isso dentro do ambiente organizacional é uma perspectiva muito relevante. Então, cada vez mais as empresas estão buscando compreender melhor as informações relacionadas ao seu dia a dia organizacional, aos seus principais processos. E no marketing, cada vez mais é importante a utilização de dados e informação para que você consiga produzir conhecimento a respeito dos processos da sua empresa, com relação ao comportamento do seu consumidor, no que se refere ao setor que você está atuando, às pesquisas que estão sendo trabalhadas. Então, a análise de dados e das informações são pontos importantes diante desse contexto da tecnologia. Então, os dados, em sua definição, eles são fatos brutos, eles necessitam de processamento e análise. Então, você tem aí, de uma certa forma, os dados coletados, eles são informações brutas que precisam ser avaliadas para que isso se torne uma informação que seja relevante para a sua empresa, para o seu sistema. Essa informação ela deve ser comparada, sintetizada, deve produzir algum significado que possa ser relevante para a sua atividade organizacional. E dentro desse fluxo, na medida que você tem ferramentas, tecnologias, sistemas que trazem essa transformação dos dados em informação,
E isso, de maneira sistematizada, contribui para a produção de conhecimento dentro da sua organização, de uma maneira geral, e trazendo para a gente pensar, né, o marketing digital. Então, o conhecimento implica em experiência, aprendizado, inteligência de negócio. Então, as empresas cada vez mais estão trabalhando nesse sentido, né, em desenvolver mecanismos e ferramentas para coleta de dados, sistemas e tecnologias para análise das informações, para que você consiga produzir conhecimento dentro da sua organização. E esse fluxo ele é importante para as atividades de marketing digital. As empresas precisam coletar informações a respeito dos seus clientes, dos seus consumidores, da sua loja virtual, dos mercados em que elas estão atuando, enfim, informações que possam ser relevantes para que você, enquanto gestor, possa construir uma estratégia, definir seus objetivos, definir parâmetros e analisar essas informações para que você construa um sistema de inteligência competitiva. Mais um ponto aí no quadro. Então, os dados, eles devem estar sempre associados, né, a sistemas de comparação e análise para que isso seja transformado em informação, para que você consiga produzir conhecimento dentro da sua organização. Então, você tem hoje as tecnologias facilitam muito a gestão dessas informações dentro das empresas e, propriamente, para o marketing digital, esse é um ponto muito importante, ok? Elementos do processo de comunicação. Então, você tem aqui alguns elementos importantes que trazem essa relação entre dados, informação e conhecimento. Então, dentro de uma estrutura, né, de um processo de comunicação, você tem aqui o emissor, aquele que está emitindo uma comunicação, uma mensagem, e o receptor. E dentro desse contexto você tem sistemas de codificação que vão contribuir para que você consiga desenvolver e pulverizar essa mensagem de maneira que possa ser recebida de maneira decodificada por esse receptor. É preciso que você, enquanto profissional, preste atenção nos ruídos de comunicação, sobretudo no marketing digital. Esse processo de comunicação ele é um processo fundamental para que você possa elaborar campanha, estruturar conteúdo. Então, essas etapas, né, entre o emissor até o receptor, você tem aqui sistemas de codificação e decodificação, meio e mensagem que deve ser estabelecida, ruídos de comunicação, você precisa avaliar muito bem e prestar muita atenção. E, sobretudo, as condições de resposta e feedback, né? Sobretudo para o marketing digital, isso é muito importante. Muitas vezes a empresa ela vai emitir uma informação para que os seus consumidores possam recebê-las da maneira correta. Então, esse processo de comunicação ele é fundamental em diversas áreas aí dentro do ambiente empresarial, sobretudo no marketing digital. Cada vez mais as empresas estão investindo em tecnologia, em sistemas de comunicação para que você consiga cada vez mais se comunicar com o seu cliente, com o seu consumidor, oferecendo informações, conteúdos que possam ser relevantes, que façam sentido para o dia a dia desse consumidor. Então, avaliar esses processos de comunicação, utilizar a tecnologia como meios para que você consiga sustentar todo esse processo, são questões importantes relacionadas aí às tendências de marketing digital. Tecnologias da comunicação e da informação nos negócios. Eu trago nesse momento a importância das tecnologias da informação e da comunicação dentro do cenário empresarial. Cada vez mais as empresas se deparam com pressão para reduzir custos, para melhorar os seus processos, para estabelecer uma conexão muito mais intensa com o seu cliente, com o seu consumidor. E para isso as tecnologias da informação e da comunicação são ferramentas essenciais para a melhoria desses processos e para o estabelecimento de um processo de comunicação muito mais integrado, muito mais efetivo da empresa com o seu consumidor. Vamos destacar aí no quadro. Então a gente tem aí algumas definições, né, de tecnologia da informação e comunicação, conhecida como TIC. São meios técnicos utilizados para analisar e compartilhar informações a partir da comunicação, disseminando conhecimento. Então, as tecnologias são importantes nesse sentido, né? Trazendo aí meios técnicos para análise, para o compartilhamento de informações, dessa forma estabelecendo um processo mais direto, né? Se a gente for pensar na comunicação das empresas com os seus consumidores. Nos negócios, os sistemas de informação gerencial, por exemplo, são importantes para o processo de tomada de decisão. Então, as empresas cada vez mais utilizando
tecnologias da informação e comunicação como ferramentas para coleta de dados, análise da informação e tomada de decisão. Esse é um ponto fundamental, né? As tecnologias contribuem para a sistematização de um processo de comunicação e informação e isso vai contribuir diretamente para um processo decisório. Desafios para a gestão. Hoje você tem aí um mercado globalizado, interconectado, as empresas são dependentes, vamos pensar assim, das tecnologias da informação e comunicação, por menor que seja o seu modelo de negócio, você vai precisar trabalhar com alguma tecnologia para se comunicar, para gerenciar suas informações, para que você consiga avaliar seus principais indicadores, os resultados da sua organização. Então são questões fundamentais. Hoje uma empresa que não se preocupa com as suas tecnologias, é muito difícil essa empresa se sustentar no mercado, competir de uma maneira que possa realmente ter um alto nível de competitividade. Então as tecnologias são fundamentais para qualquer modelo de negócio, são essenciais dentro das estratégias de marketing digital, para que você consiga cada vez mais se comunicar e estabelecer um relacionamento muito mais direto com o seu cliente, com o seu consumidor. Mais um ponto que eu destaco aí no quadro. Então nós temos aí a sociedade da informação, então dentro dessa revolução digital, pode ser definida, né, como um estágio de desenvolvimento social, caracterizado pela capacidade das pessoas em geral, cidadãos, empresas, poder público, de obter e compartilhar qualquer informação instantaneamente, de qualquer lugar e da maneira mais adequada. Então essa sociedade da informação, né, dentro desse processo de revolução digital que as empresas estão passando, cada vez mais, a cada ano você tem um processo muito mais intenso em termos de revolução digital, as empresas compartilhando informações, os consumidores compartilhando informações por meio das redes sociais. Então isso também traz aí uma ideia de uma expansão da internet, né? Então se a gente for pensar nesse cenário da sociedade da informação, isso se deu muito com relação ao avanço, né, das tecnologias digitais, as empresas oferecendo cada vez mais banda larga para os consumidores, o próprio comércio eletrônico, a gente já tem aí um e-commerce com mais de 20 anos de consolidação no mercado nacional. Então esses fatores, né, cada vez mais têm trazido condições de alavancagem dos negócios eletrônicos, do marketing digital. Então esse processo, essa expansão da comunicação dentro dessa sociedade da informação, por meio dessa revolução digital, cada vez mais as empresas estão marcando a sua presença digital e você, enquanto profissional do marketing, precisa realmente estar antenado diante desse contexto, compreendendo a importância desses conceitos e utilizando as tecnologias da informação e da comunicação dentro da sua atividade empresarial. Mais um ponto que eu destaco, vamos lá. A revolução digital nas empresas, né? Isso traz cada vez mais mudanças em termos de tecnologias, mudanças comportamentais, mudanças de filosofia de negócio. As empresas devem buscar a sua presença digital, os profissionais de marketing precisam compreender a dimensão de toda essa revolução. Isso tem trazido novas oportunidades de empreender, de trabalhar campanhas, de estabelecer um marketing de conteúdo, uma gestão de relacionamento dentro dessa revolução digital. Cada vez mais as empresas estão conectando suas marcas, produtos e serviços de uma maneira muito mais interativa, muito mais intensa, vamos dizer assim, estabelecendo essas conexões entre empresas e consumidores, né? Análise de dados faz parte de toda essa dinâmica, né? As empresas precisam avaliar dados, transformar informações para que isso se converta em conhecimento organizacional. Os ambientes digitais proporcionam muito mais agilidade, conectividade e traz uma significativa redução de custos. Hoje as empresas conseguem alavancar os seus negócios, empreender no comércio eletrônico, ampliar o seu mix de comunicação por meio dessa revolução digital. Haja vista a representatividade, né, das plataformas digitais, das redes sociais, enquanto canais de comunicação, de informação, de interatividade. Cada vez mais os consumidores, eles buscam informações nas redes sociais, eles buscam utilizar esses canais para comunicação, para interatividade. Então essa revolução digital, ela realmente é muito significativa, ela tem alterado a forma com que as empresas devem se relacionar com seus consumidores, com seus clientes.
Hoje em dia as empresas devem garantir a sua presença digital, buscar uma interação entre ambiente físico e ambiente online, buscando mecanismos cada vez mais dinâmicos e uma gestão do relacionamento muito mais integrada por meio das tecnologias de comunicação. E o último ponto que eu destaco, então quais são as vantagens da internet dentro de todo esse cenário de marketing, né? Como a gente já destacou, a internet ela possibilita uma redução significativa de custos em termos de investimento em marketing, em conteúdo, em propaganda. Hoje uma pequena empresa consegue utilizar redes sociais, aplicativos, plataformas a um custo muito baixo e obter um alcance muito significativo. A internet ela possibilita resultados rastreáveis e mensuráveis. Então hoje o profissional do marketing digital necessita compreender a respeito das métricas, dos indicadores de desempenho, e isso as ferramentas digitais possibilitam uma análise muito mais precisa. A internet traz um alcance muito mais global e agilidade dentro dos processos de informação, de comunicação. Possibilidade de personalização dentro das estratégias de marketing para que você possa trabalhar produtos e anúncios, campanhas customizadas, o marketing 1 a 1. Campanhas muito mais interessantes, conteúdos relevantes que possam trazer soluções de problemas, conteúdos que sejam interativos para o seu consumidor. Isso implica no aumento de usuários, no aumento de compras, e o marketing 24 horas por meio da internet, você tem essa possibilidade. Então são algumas vantagens, né, que a internet e os sistemas de comunicação eles apresentam dentro desse universo do marketing digital, e você, enquanto gestor, precisa cada vez mais avaliar as questões envolvendo a presença digital da sua empresa, como estabelecer um processo de análise de métricas e indicadores dentro das suas campanhas digitais, como compreender melhor o perfil do seu consumidor por meio de toda a sua jornada de compra. São questões importantes que a internet e os sistemas de comunicação eles possibilitam para o profissional de marketing digital. Mix de comunicação. Eu trago nesse momento alguns aspectos importantes para que o profissional de marketing possa compreender todo o mix de comunicação, considerando os aspectos relacionados aí, a todo o mix de marketing. Vamos destacar agora a questão da comunicação. Então você tem aí alguns pontos importantes dentro de um processo de comunicação. Você tem aí a propaganda como um dos mecanismos importantes dentro de um sistema de comunicação entre as empresas e seus consumidores. A propaganda ela possibilita as empresas a penetrar em mercados que precisam ser explorados. Você traz aí o aumento da expressividade da sua empresa, da sua marca, seus produtos e serviços. E é importante que você tenha o controle daquilo que você está planejando, dos seus anúncios, daquilo que você está propagando, né, em termos de comunicação com o seu consumidor. Então a propaganda é um componente importante dentro do mix de comunicação, trazendo aí algumas questões fundamentais dentro de um processo de comunicação. Promoção de vendas, outro aspecto importante que deve ser pensado pelo profissional de marketing, como avaliar as suas estratégias promocionais relacionadas às suas vendas. Então, qual é a capacidade da sua empresa em chamar a atenção, a buscar a atenção do seu consumidor, que tipo de incentivo você oferece para os seus clientes, para os seus consumidores, que tipo de convite deve ser estabelecido dentro de um anúncio, de uma campanha no ponto de venda. Então, são duas dimensões importantes. A gente destaca aqui nesse primeiro momento a propaganda e a promoção de vendas. São dimensões que devem ser avaliadas pelos profissionais de marketing, considerando aí o mix de comunicação. Hoje uma empresa ela tem grandes possibilidades de se comunicar com seus clientes, com seus consumidores. Você tem aí as redes sociais disponíveis, as estratégias dentro do marketing omnichannel, marketing no ponto de venda. Então você tem aí inúmeras possibilidades. O grande desafio do profissional de marketing digital é compreender quais são as características do seu consumidor. Toda a sua jornada de compra passa a ser uma questão que precisa ser avaliada de uma maneira muito detalhada, né? Então, desde
do momento em que o seu consumidor ele busca a sua empresa, a sua marca, nos mecanismos de busca, qual é toda a sua jornada até que ele encontre seus produtos e serviços, como ele busca informações, que tipo de comparativo ele consegue estabelecer, quais são as relações do seu produto e serviço com as expectativas e exigências do seu consumidor, as características pós-compra, toda essa jornada de compra e consumo, ela passa a ser fundamental para que você consiga desenvolver esse mix de comunicação de uma maneira detalhada e adequada frente ao seu público-alvo. Mais um ponto que eu destaco, dentro desse mix de comunicação, então a gente falou da propaganda e da promoção, nós temos aqui a questão das relações públicas, né, e da publicidade, e a questão dos eventos, né, de experiências que podem ser proporcionadas para os seus consumidores. Isso também está inserido dentro de um mix de comunicação, né? Então, qual é a credibilidade da sua organização, da sua marca, do conteúdo que você está trabalhando, a questão dos consumidores, né, da dramatização, que são pontos que a gente tem no nosso livro, envolvido aí nas relações de publicidade, que tipo de experiência você quer proporcionar para o seu consumidor, uma experiência que seja relevante para o seu dia a dia, para que resolva problemas dos seus consumidores, algo que seja envolvente, informações que devem ser trabalhadas aí dentro desse mix de comunicação também é importante, né? Você buscar, sobretudo, proporcionar boas experiências para o seu consumidor. Esse é um ponto central dentro do mix de comunicação. Pensar em marketing de conteúdo, por exemplo, pensar em todo esse mix de comunicação implica avaliar quais são as expectativas do seu consumidor, que tipo de conteúdo você deve oferecer para que ele possa ter um primeiro contato ou uma experiência em termos de conteúdo que você deve oferecer para o seu cliente, para o seu consumidor, além de toda a experiência de consumo, de compra e consumo que você deve pensar também dentro de um mix de comunicação. Mais um ponto que eu destaco é o marketing direto interativo, comunicação boca a boca e vendas pessoais. Também são estratégias, né? Então, todas essas questões você deve trabalhar de maneira integrada, você pode mesclar essas dimensões, né? E desenvolver o seu mix de comunicação, né? Então, como trabalhar um marketing direto, marketing interativo, né? Buscar produtos e serviços personalizados, sempre estar atualizando aquilo que você está fazendo, buscando mecanismos de interatividade. Hoje, com as redes sociais, você tem a possibilidade de trabalhar um marketing muito mais direto, interativo, customizado. Comunicação boca a boca, isso também é muito importante. Cada vez mais os consumidores, eles buscam opiniões nas redes sociais, em lojas virtuais que possuem lá seus sistemas de avaliação. Eles perguntam para os seus familiares, para os seus amigos. Então, trabalhar esse buzz marketing, né? Que tipo de influência você deve associar à sua marca, seus produtos e serviços, né? Para que o seu consumidor possa ter mais credibilidade naquilo que você está oferecendo. Quem são as pessoas, né? Quais são as oportunidades que você deve oferecer dentro dessa comunicação. E a questão das vendas pessoais, né? A interação pessoal, relacionamento, resposta, feedback, atendimento, né? Então, são dimensões dentro de um mix de comunicação que você, enquanto gestor de marketing, deve... o seu desafio, nesse caso, é estabelecer um mix de comunicação contemplando alguns desses pontos, né? Dependendo do seu modelo de negócio, você vai investir em propaganda, em sistemas de marketing boca a boca. Dependendo do seu negócio, você deve investir mais em conteúdo, em sistema de relacionamento mais personalizado. Isso vai depender da sua estratégia, da sua organização, dos seus produtos e serviços. De fato, você, enquanto profissional, precisa buscar a elaboração de um mix de comunicação que possa ser compatível com a sua organização, que possa oferecer uma boa experiência de compra e consumo para o seu consumidor e que você tenha uma estratégia de comunicação de marketing digital bem estabelecida, que possa alavancar os seus negócios e trazer aí sucesso para as suas estratégias digitais. Marketing conversacional, caso WhatsApp Business. Eu trago nesse momento um exemplo prático para que a gente possa, de alguma maneira, trazer aí alguns pontos do dia a dia do profissional de marketing e associar essas ideias teóricas que a gente está trazendo aqui, a importância das tecnologias, dos sistemas de informação,
como é que as empresas estão trabalhando cada vez mais com as redes sociais, com as tecnologias de comunicação e interatividade, são pontos importantes, que você, enquanto profissional, precisa realmente prestar atenção, precisa valorizar cada vez mais essas inovações tecnológicas que estão aparecendo e implementar essas práticas no seu dia a dia profissional. Vamos destacar aí no quadro um caso fictício aí que a gente trouxe, só para estabelecer essa reflexão, né? Então, plataforma de marketing 1 a 1, né? Então, você tem aí plataformas com uma alta popularidade, como é o caso do WhatsApp. Você consegue ter aí um posicionamento sólido, né, geográfico, um dos principais meios de comunicação da atualidade. As pessoas cada vez mais estão conectadas, utilizam o WhatsApp como meios de informação, de comunicação, de interatividade. E isso deve ser cada vez mais pensado pelas organizações, né? Como utilizar uma plataforma como o WhatsApp dentro dos seus negócios, né? Então você considere o seguinte processo de decisão de compra, né? Um exemplo hipotético, pensando aí no WhatsApp pessoal e a sua utilização para os negócios, né? Muitos pequenos empresários estão trabalhando dessa forma, né? Utilizando o WhatsApp pessoal, transformando lá em uma conta para comunicação nos seus negócios. Então considere o seguinte processo de decisão de compra. Você está à procura de um novo smartphone, pesquisa diferentes marcas e modelos disponíveis, checa os comentários no Google, no YouTube, e essa é uma característica importante, né? Cada vez mais os consumidores, eles buscam avaliar os comentários, né? Utilizam plataformas, redes sociais para pesquisar, então isso é uma característica dessa revolução digital, né? Os consumidores estão cada vez mais autônomos. Aí você avalia diferentes preços, diferentes sites, essa capacidade comparativa que os consumidores possuem, isso é muito importante, os profissionais de marketing precisam estar atentos a isso. Aí você seleciona as possíveis lojas e quando você escolhe uma loja, visita o site ou a página do Facebook, por exemplo, a fim de contatá-la, descobre que no site há um botão WhatsApp. No próprio site você está pesquisando para comprar seu smartphone, o que permitirá que você converse com o vendedor diretamente de seu telefone. Então você tem aí a integração, né, entre as redes sociais, o site, isso é um ponto importante. Um exemplo hipotético, tá? Então quando a janela da conversa abre em seu aplicativo, você descobre que o avatar do contato não tem o logotipo da loja, mas a foto de uma pessoa, né? Que a conta não tem uma mensagem de boas-vindas pré-definida ou respostas automáticas com horários de atendimento. Então você já começa a desconfiar, né? Será que essa empresa tem credibilidade? Será que eu posso confiar nesse atendimento? Quais são as questões que devem ser pensadas, né? Você opta por mandar uma mensagem para perguntar daquele produto que deseja comprar e o vendedor não responde. Isso acontece muito, tá? Um exemplo hipotético que muitas vezes acontece. Horas depois você recebe essa mensagem: não estou trabalhando no momento, te ligo na próxima semana. É bem provável que você mude de loja. Então esse exemplinho hipotético muitas vezes acontece. As empresas até querem utilizar as redes sociais, mas de repente não desenvolve um mix de comunicação, uma estratégia para trabalhar com essas ferramentas. É fundamental que toda tecnologia que você implemente no seu modelo de negócio, você tenha um suporte, um controle, você tenha um procedimento que deva ser seguido para que você não deixe o seu cliente na mão, né? Então muitas vezes acontece esse tipo de situação. É comum as empresas não darem atenção aos processos de pesquisa de consumidor, às vezes os setores de reclamação, setores de atendimento, e isso deve ser muito bem pensado dentro de um mix de comunicação de marketing digital. Então hoje trabalhar com uma plataforma como o WhatsApp é realmente um ponto que você, enquanto microempreendedor, pode explorar, pode implementar dentro da sua empresa, mas é importante que você faça o controle das suas atividades, tenha procedimento para que o seu cliente possa ser atendido da melhor maneira possível e que você consiga ampliar o seu sistema de comunicação por meio desse tipo de ferramenta. Vamos destacar mais um ponto no quadro. Então, o WhatsApp Business, né? Traz alguns benefícios, né, para pequenos e médios negócios, desde que você trabalhe com procedimento, com estratégia e consiga utilizar da melhor forma possível, né? Então, quais são os benefícios do WhatsApp Business? Se a gente pensar em pequenos e médios negócios, né? Facilidade, permite conversas esporádicas, claras, personalizadas e eficazes. Então você tem um contato muito mais próximo. Para quem trabalha com representação comercial, por exemplo, para quem trabalha com vendas, né? Ou utiliza o WhatsApp como canal de atendimento, canal de informação, pode ser uma questão importante, um canal de baixo custo, de alta representatividade, né? O usuário comum está mais atento às suas notificações do que qualquer outro meio.
Então o WhatsApp realmente ele é um dos aplicativos que as pessoas mais acessam, né? A todo momento você recebe uma notificação no WhatsApp, você já fica curioso. Então as empresas estão começando a entender isso. Isso ainda é um processo que ainda está iniciando, se a gente for pensar nas empresas brasileiras, mas já se tornou uma ferramenta importante, né? Comunicação via telefone, sem spam, né? Menos burocracia. Permite diversos formatos de conteúdo, você pode mandar áudio, vídeo, você pode ligar. Então existem aí diferentes possibilidades que transformam essa ferramenta numa ferramenta muito mais dinâmica. Criação de um perfil empresarial, você pode criar um perfil empresarial, ao contrário do caso que eu citei aqui anteriormente. Um perfil empresarial pode ser uma questão que contribua, né, com uma maior credibilidade da sua empresa, do seu sistema de comunicação, além de outras funcionalidades, né, para a comunicação. Então, alguns benefícios são importantes. As empresas estão utilizando cada vez mais essa ferramenta para se comunicar. Ferramentas para que você consiga ter uma interação muito mais direta com o seu cliente, com o seu consumidor. Então, é um tipo de ferramenta muito importante. Traz aí questões que ainda estão sendo iniciadas pelos pequenos e médios empresários. As empresas ainda estão buscando compreender o funcionamento do WhatsApp, qual é a melhor forma de utilizar no seu setor de vendas. Será que eu devo utilizar para o setor de atendimento, para um setor de reclamações? Então, existem algumas discussões envolvendo a importância do WhatsApp. É, de fato, uma ferramenta que as pessoas estão cada vez mais utilizando para diversas funcionalidades, criando grupos. Hoje você tem representantes comerciais que estão utilizando o WhatsApp como um canal de vendas muito interessante, criando grupos. Então traz aí inúmeras possibilidades, é uma ferramenta importante que vale a pena a gente destacar e cada vez mais as empresas estão utilizando aí no seu dia a dia empresarial. Então você, enquanto microempresário, pequeno empreendedor, é um tipo de ferramenta importante que pode contribuir para o seu processo de atendimento, para os seus processos de venda, comunicação e interatividade com o seu consumidor. Então é uma ferramenta importante que deve ser utilizada aí dentro dos processos de comunicação e dentro das estratégias de marketing digital. Atividade de interação número 1. Eu trago nesse momento uma atividade de interação para que você possa enviar suas perguntas, suas contribuições, se você quiser participar. É o momento para que a gente consiga estabelecer esse diálogo mais direto e para que você possa esclarecer suas principais dúvidas referente à nossa disciplina. Vamos colocar aí no quadro. Então aproveite o momento, envie suas dúvidas sobre o nosso conteúdo. Vou deixar alguns segundos aí no quadro, volto logo na sequência. Não tivemos nenhuma participação. Se você tiver alguma dúvida, quiser enviar aí nos seus canais de comunicação, estamos à disposição para que você possa esclarecer suas dúvidas, colocar aí as situações que você precisa compreender melhor a respeito da disciplina. Então, espero as suas contribuições, as suas dúvidas nos canais de comunicação. Gestão da comunicação de marketing no contexto digital. Trago nesse momento alguns aspectos importantes a respeito da gestão da comunicação dentro do marketing digital. As empresas cada vez mais investindo em sistemas, tecnologias, sistemas de comunicação e interatividade. E para isso é fundamental que você, enquanto profissional, saiba gerenciar esse tipo de tecnologia, saiba desenvolver uma estratégia que possa compreender os aspectos de marketing e as relações entre a tecnologia da informação e as condições que você precisa trabalhar para compreender melhor o seu consumidor, o seu modelo de negócio, entre outras questões envolvendo toda a perspectiva do marketing digital. Vamos destacar aí no quadro. Então, comunicação e gestão de marketing digital. Cada vez mais as empresas precisam gerenciar aspectos relacionados ao marketing digital. Então, gerenciar o relacionamento com os clientes e consumidores, isso é um ponto central dentro de um plano de comunicação e gestão de marketing digital. É importante que você saiba compreender os sentimentos a respeito dos seus clientes, dos seus consumidores, você obtenha informações a respeito dessas questões e consiga oferecer soluções, conteúdos, produtos e serviços que possam
atender às expectativas que o seu consumidor ele está realmente depositando e confiando na sua marca, nos seus produtos e serviços. Gestão dos processos em termos de agilidade, agilidade de comunicação, de atendimento, agilidade em termos de pesquisa, são questões envolvidas aí dentro do marketing digital. E a questão da imagem, né? A imagem da marca, aquilo que você coloca enquanto discurso nas suas ferramentas de comunicação, qual é a imagem que você deve oferecer para o seu cliente, para o seu consumidor, para que você consiga apresentar credibilidade, consiga ter uma gestão de marketing com base nessas dimensões, né? Então você tem aí a comunicação nesse contexto de gestão de marketing. Além disso, alguns níveis de comunicação são importantes para que você consiga estabelecer estratégias, processos, ferramentas que possam ser importantes dentro de um mix de comunicação. Então, a mensagem direta ou instantânea que você pretende oferecer para o seu cliente, para o seu consumidor, que tipo de ferramenta pode ser importante para trabalhar essa mensagem mais direta? Ferramenta como as redes sociais, por exemplo, como o WhatsApp, traz aí uma possibilidade de estabelecer uma comunicação instantânea, direta com o seu consumidor. Esse é um ponto importante. A utilização de e-mails, né, mensagem via e-mail, campanha de newsletter, né, e-mail marketing, as empresas utilizam para trabalhar promoções, para vender produtos e serviços. Conversa telefônica, hoje você tem aí setores de atendimento, utilizando inteligência artificial, utilizando pessoas também para atender, trabalhar um serviço pós-atendimento, um serviço de comunicação, contato pessoal, e aí em setores que exigem, né, esse contato mais direto, vendedores, pessoas que vão trabalhar o atendimento, e mensagem social, né, trabalhando aí mensagens de nível social, de nível público, pulverizando aí comunicação para os grupos. Então existem diversos níveis de comunicação, esses níveis devem ser trabalhados de maneira integrada, você pode utilizar diferentes ferramentas para trabalhar essas dimensões, né? Comunicação direta, mensagens via e-mail, contato pessoal, mensagens públicas. Então, esses níveis de comunicação vale a pena compreender para que você tenha um mix de comunicação mais adequado àquilo que a sua empresa pretende oferecer, às expectativas do seu consumidor. E cada um desses níveis devem ser utilizados com estratégia, com critérios, e existem diferentes ferramentas disponíveis aí para os profissionais para que você consiga ampliar esse mix de comunicação. Então, hoje você tem aí sistemas de informação, envios de e-mail, contato telefônico, redes sociais. Todas essas ferramentas são importantes para que você consiga construir um relacionamento muito mais duradouro, mais confiável entre a sua empresa e o seu consumidor, oferecendo cada vez mais canais de comunicação para que ele tenha realmente maior confiabilidade no seu negócio, para que ele possa ser prontamente atendido. Então, são algumas questões importantes que o investimento nas tecnologias podem ser fundamentais para a ampliação desses níveis de comunicação. Mais um ponto que é importante destacar dentro dessa gestão da comunicação digital. Então, quais canais e ferramentas serão utilizados, né? Alguns questionamentos que você, enquanto gestor, precisa estabelecer essa reflexão. Então, quem serão os envolvidos e quem será informado sobre determinados assuntos? É importante que você compreenda isso, né? Para isso, você precisa conhecer o seu consumidor, precisa conhecer as características e diferenciais dos seus produtos e serviços, para que você consiga desenvolver uma linguagem, uma comunicação que possa ser mais direcionada, né? Quem dentro do projeto tem autonomia para tomar decisões e fazer eventuais alterações, né, dentro da sua equipe aí, quem são os responsáveis por trabalhar diferentes canais de comunicação, por gerenciar o relacionamento dos seus clientes com seus da sua empresa com seus clientes e consumidores, como e com que frequência deverão ser feitos os relatórios e reuniões de acompanhamento de progresso, né? Então, dentro de um processo de gestão da comunicação digital, algumas questões devem ser inseridas para que você consiga estabelecer um plano de ação, desenvolver uma estratégia e gerenciar todo esse processo de comunicação, né? Qual a frequência que essas comunicações serão feitas? Então, todas aquelas dimensões, né? Envio de e-mails, comunicação direta, conteúdo nas redes sociais,
Com que frequência eu devo trabalhar esses processos? Eu preciso desenvolver uma estratégia, eu preciso ter um mix de comunicação bem estabelecido. Como serão documentados todas as decisões, né? Então, quais canais e ferramentas serão utilizadas? Essa é a ideia central, né? Para que você possa trabalhar um processo de comunicação e gerenciar todas essas atividades. Então, você, enquanto profissional do marketing digital, uma das tarefas mais importantes é realmente trabalhar essa gestão da comunicação de uma maneira a desenvolver estratégias que possam considerar as diferentes formas de comunicação, ferramentas variadas que possam alavancar os seus processos de venda, de atendimento, de conteúdo que deve ser elaborado para oferecer informações e questões importantes para os seus consumidores. Então, o profissional de marketing digital ele precisa trabalhar dentro de um processo de gestão e estabelecer de uma maneira estratégica como desenvolver esse mix de comunicação, quais são as ferramentas, quais são os canais de comunicação. São alguns desafios que muitas vezes você, gestor de marketing digital, vai se deparar. É importante, então, prestar atenção nessas questões e na importância do processo de gestão dentro do marketing digital. Comunicação integrada de marketing. Esse é um ponto-chave dentro das estratégias de comunicação. A palavra-chave é integração. Hoje, cada vez mais as empresas elas estão integrando diferentes plataformas, integrando sistemas online, sistemas offline, mecanismos que possam ampliar os sistemas, né, de comunicação e tecnologia que a empresa deve estabelecer com os seus clientes. Então, a comunicação integrada deve ser um ponto importante que você, enquanto marketing digital, deve ter isso dentro da sua filosofia de trabalho, sempre pensar na integração entre os seus sistemas de comunicação, entre os diferentes canais, para que você consiga atingir o seu cliente, o seu consumidor, da melhor maneira possível. Vamos destacar aí no quadro. Então, uma comunicação integrada, ela é importante para compreensão da influência da comunicação no comportamento do público-alvo. Então, você tem diferentes formas, né, de se comunicar, de se relacionar com o seu cliente, com o seu consumidor. E isso vai impactar diretamente no comportamento, né, do seu público. Combinação de diferentes tipos de mídias, canais de comunicação pessoais e não pessoais. Você precisa estabelecer uma estratégia que possa considerar diferentes tipos de mídias e, assim, ampliar o seu mix de comunicação. Então, trabalhar com e-mail marketing, com redes sociais, com marketing boca a boca, sistemas de atendimento. Enfim, existem inúmeras possibilidades, isso vai depender da sua estratégia, do seu modelo de negócio, da sua forma de trabalho. É importante que você consiga desenvolver de uma maneira estratégica um processo integrado de comunicação, né? Múltiplos veículos de comunicação, você tem aí a internet, televisão, rádio, entre outras plataformas, entre outras formas de pulverizar as informações. Produza mensagens que sejam coerentes, conteúdos que possam trazer soluções para os problemas dos clientes, dos consumidores, que possam ser coerente com aquilo que você, enquanto marca, pretende divulgar em termos de imagem, em termos de credibilidade. É preciso que haja uma coerência, né, entre o discurso da sua empresa e a qualidade e o desempenho dos seus produtos e serviços. Desenvolva um processo de gestão de marcas, reflexões gerenciais também, questões importantes. Então, são dimensões aí que você deve pensar esse mix de comunicação integrada, né? Esse marketing pensando em 360 graus. Isso faz parte de um processo integrado e as empresas cada vez mais estão buscando, né, ampliar as suas formas de comunicação, utilizando canais, pontos de venda, integração com canais digitais, a utilização de aplicativos e ferramentas envolvendo aí as redes sociais. Então, existem inúmeras possibilidades. Hoje, uma pequena empresa consegue ter um mix de comunicação ampliado, com baixo custo. E isso é importante para que você consiga atrair consumidores para a sua loja, favorecer aspectos envolvendo aí o alcance, o engajamento, dentro aí das redes sociais, dentro dos seus conteúdos. Então, o mix integrado deve ser uma dimensão muito bem pensada pelo marketing, pelo profissional de marketing. Então, é importante destacar essa dimensão. Vamos mais um ponto aí no quadro. Ainda dentro dessa comunicação integrada, ela é fundamental para que você tenha um conhecimento mais amplo a respeito do setor que você está atuando, do segmento, do nicho. Então,
um sistema integrado de pesquisa, coleta, análise de dados, comunicação da sua empresa com seus clientes permite um conhecimento muito mais ampliado a respeito do seu setor, do seu segmento, do nicho que você quer atuar. Isso é importante, traz algumas dimensões relevantes nesse sentido. Conhecimento técnico sobre marketing digital é um ponto central para trabalhar uma comunicação integrada. Então, avaliar as métricas e os indicadores por meio da plataforma Google Analytics, por exemplo, saber manusear uma ferramenta de envio de e-mails, saber trabalhar as redes sociais de maneira integrada, para que você consiga estabelecer um diálogo muito mais dinâmico. Então, o conhecimento técnico sobre essas ferramentas passa a ser uma questão importante para o desenvolvimento de uma comunicação integrada, investimentos em pesquisa e tecnologia, monitoramento dos resultados e das métricas faz parte, né, dessa comunicação integrada, e muita paciência, né, para a construção de resultados a longo prazo. No marketing digital, esse é um ponto importante, né? Você precisa sempre estar avaliando aquilo que está acontecendo com os seus anúncios, com os seus conteúdos, com a sua loja virtual, enfim, com todo esse mix de comunicação que você pode utilizar por meio de ferramentas digitais. É fundamental que você sempre esteja monitorando para que você compreenda o desempenho a respeito dos seus anúncios, dos seus posts, se os seus conteúdos foram visualizados, qual foi o alcance, quantas impressões os seus posts eles tiveram aí nas redes sociais. Então, esses indicadores são fundamentais para que você consiga compreender o panorama a respeito das principais ferramentas de marketing digital e possa desenvolver uma estratégia de comunicação integrada muito mais robusta e eficiente dentro da sua organização. Mais um ponto que a gente destaca aqui: presença das marcas na vida do público-alvo. Então, hoje, com essa ideia de comunicação integrada, o objetivo central dos profissionais de marketing é tentar manter uma naturalidade, uma espontaneidade nos seus conteúdos, nos seus anúncios. Então, essa é uma tendência importante, né? Manter, então, uma linguagem muito mais naturalizada, muito mais espontânea. Então, você tem aí, dentro dessa tendência em termos de comunicação, você tem o desafio, né, de elaborar conteúdos que sejam interessantes, conteúdos que sejam relevantes, não apenas divulgar a sua marca, o seu produto ou o seu serviço, mas traga conteúdos que faça parte do dia a dia do seu consumidor, que possa ser coerente com o estilo de vida do seu público, possa contribuir para a resolução de problemas do seu dia a dia, são pontos importantes. E isso deve estar inserido dentro de um sistema de comunicação, nas suas propagandas, nos seus anúncios, nos seus conteúdos. Então, essa é uma tendência muito importante para que você consiga inserir a presença da sua marca, né, no cotidiano, no dia a dia do seu público-alvo, né? Então, esse é um ponto fundamental. Cada vez mais fala-se em marketing de conteúdo, que é preciso que os profissionais sempre busquem conteúdos que possam ser interessantes, que possam ser relevantes. É só você avaliar as campanhas e os anúncios de grandes organizações. Você percebe que muitas vezes as empresas buscam trazer uma linguagem buscando o dia a dia do consumidor, compatível com o estilo de vida. Então, isso vai depender muito da sua estratégia, da sua forma de comunicação. É importante que você tenha isso em mente, né? A relevância dos conteúdos, que possam ser conteúdos importantes, para que você utilize isso nos seus anúncios e busque uma comunicação mais integrada, mais interativa dentro das suas ferramentas, envolvendo a sua estratégia de marketing digital. Comunicação e marketing, tendência e tecnologia. Trago nesse momento aspectos que nos ajudam a ampliar a visão envolvendo aí a comunicação, o marketing digital, algumas tendências que estão cada vez mais sendo inseridas dentro do ambiente organizacional, referente aí a um sistema de comunicação dentro do marketing digital. Vamos colocar aí no quadro. Então, comunicação, tendências tecnológicas, né? Então, você tem aí computador pessoal e os mobiles, né, determinantes para que essa tecnologia chegue ao ponto que está, intrinsecamente ligado aos nossos hábitos mais básicos, né? Então, hoje as pessoas cada vez mais se comunicam e as empresas ampliam seus sistemas de comunicação e interação por meio dos sistemas digitais, dos aplicativos, dos computadores, as pessoas cada vez mais conectadas. Então, não apenas a televisão, que algum tempo atrás era
lá nos anos 50, era a grande novidade em termos de comunicação e marketing. Hoje você tem aí os computadores, os aplicativos móveis, as pessoas utilizando 1, 2, 3, 4 telas. Então isso traz realmente novas formas de se comunicar, novas maneiras com que as empresas devem buscar desenvolver suas estratégias, seu mix de comunicação. Então hoje as empresas estão conseguindo integrar de uma maneira muito interessante anúncios na televisão, programas de televisão com plataformas digitais, campanhas no Twitter, vídeos no YouTube. Hoje você tem aí inúmeros exemplos de empresas que conseguem trabalhar essa comunicação integrada, colocando as redes sociais em contato com os programas de televisão. Isso está sendo uma estratégia muito interessante. E cada vez mais essa integração. Os consumidores hoje eles possuem 2, 3, 4 telas simultâneas, produzindo ali conteúdo, interatividade. São tendências que estão chamando a atenção das empresas. E você, enquanto profissional de marketing digital, precisa prestar muita atenção. Vamos destacar no quadro. Então, mais um ponto a respeito disso. Então, dentro dessa economia digital, os clientes estão socialmente conectados em redes horizontais de comunidades, né? Cada vez mais você tem aí comunidades que representam segmentos. Isso é importante. As empresas utilizam dessas plataformas digitais, dos sistemas de comunicação e mídias sociais para buscar novos segmentos, né? Marketing de conteúdo é o novo anúncio. Então, não apenas o anúncio tradicional, mas um conteúdo que possa ser relevante, que possa ser compatível com as expectativas do seu consumidor, trazer aí questões importantes. Hashtag é um novo slogan. Então, fazendo um comparativo, né, entre as estratégias tradicionais de marketing e essa economia digital, né? O caminho do consumidor digital, do direto ao espiral, né? Muitas combinações possíveis de pontos de contato até a compra. Então, você tem uma relação realmente mais complexa, não apenas 1 ou 2 canais de comunicação, mas inúmeras possibilidades e ferramentas de comunicação entre as empresas e seus consumidores. O marketing omnichannel, você tem aí a prática de integrar vários canais para criar uma experiência de consumo contínua e uniforme, a ideia do omnichannel. Perdão. Então, marketing omnichannel também é uma das tendências cada vez mais sendo trabalhadas, e isso traduz essa integração entre ambientes físicos e ambiente digital, né? Uma experiência de consumo. Essa é uma estratégia interessante, né? Que as empresas cada vez mais estão investindo nessa perspectiva onicanal, né? A integração entre ponto de venda e redes sociais digitais, por exemplo, ampliando a experiência de compra e consumo do seu consumidor. Isso é um ponto fundamental. Os profissionais de marketing, eles devem trabalhar de uma maneira muito intensificada nesse sentido, sempre associando a loja física com a presença digital, se for o caso. Então, são questões importantes que nos ajudam a pensar aí nessas estratégias de marketing digital. E um último ponto que eu destaco aqui: essa comunicação digital ela pode ser compreendida, né, como um conjunto de normas relacionadas ao comportamento adequado e responsável no uso das tecnologias. Então, as empresas se propõem a conhecer a tecnologia atrelada a seus produtos e serviços, utilizada para produzi-los, empregada no controle do processo produtivo e utilizada na gestão do negócio, na importância da tecnologia dentro do ambiente empresarial, né? Então, revoluciona o mercado, constrói maior diferencial competitivo e transparência nas informações e ações das empresas, né? A importância, então, da comunicação digital, das tecnologias envolvidas não apenas nas estratégias diretas, né, de marketing digital, mas também toda essa questão envolvendo a gestão do negócio, o controle das informações. Então, a tecnologia digital ela realmente faz parte do dia a dia das empresas. É importante para que você consiga gerenciar
as informações em um sistema de comunicação dentro dos ambientes organizacionais. E você, profissional do marketing digital, precisa realmente estar engajado com esse tipo com essas ferramentas, essas possibilidades de ampliar o seu mix de comunicação, desenvolvendo estratégia, desenvolvendo um processo de gestão, envolvendo aí a comunicação dentro do marketing digital. Tendências tecnológicas. Eu trago nesse momento alguns pontos importantes que estão cada vez mais sendo utilizados pelas organizações. São tendências envolvendo tecnologia que estão aí revolucionando a forma com que as empresas se comunicam com os seus clientes, com os seus consumidores, com que elas desenvolvem seus processos e questões de comunicação dentro do marketing digital. Vamos destacar um primeiro ponto. Então, algumas tendências importantes, né, que já estão sendo utilizadas pelas empresas e que é importante aí a nossa menção. Robôs sociais e assistentes pessoais. Hoje, com a expansão aí dos estudos da robótica, com o conceito de internet das coisas, inteligência artificial, cada vez mais as empresas estão utilizando tecnologia para trabalhar sistemas de atendimento. Você tem aí exemplos, né, do setor bancário, no caso do Banco Original, que é um banco 100% robotizado por inteligência artificial. O caso da Windows, que tem aí a Cortana, inteligência artificial. A BIA, do Banco Bradesco. Então, as empresas já estão implementando robôs sociais e assistentes pessoais para trabalhar em processos rotineiros, operacionais, dentro aí das empresas. A entrega de um dia, né, a questão logística associada ao comércio eletrônico e as ferramentas digitais, trazendo uma eficiência muito grande em termos de compra e venda de produtos dentro da internet, pesquisas por voz, chatbots, são as principais tendências aí que estão sendo utilizadas pelas empresas e dentro do marketing digital, né? Então você tem aí alguns exemplos, né? Como eu acabei de mencionar, existem inúmeras empresas que estão implementando processos de atendimento, atividades rotineiras, cadastramento, questões operacionais por meio de inteligência artificial, por meio de produtos conectados. Isso é uma tendência, cada vez mais as empresas estão investindo em autosserviço, em sistemas de tecnologia, para que os clientes possam ter um consumo e uma compra muito mais autônoma, com a intermediação das tecnologias. E isso faz parte aí das tendências dentro das organizações de uma maneira geral e, sobretudo, das estratégias de marketing digital. Mais um ponto que eu destaco aí, um conceito também importante, é o conceito de social commerce ou comércio social. Também está sendo algo muito... está se expandindo muito, já está consolidando. Então, o comércio social é a integração das ferramentas e aplicativos de lojas virtuais, vendas online, com as redes sociais digitais, né, como Facebook, Instagram, Twitter, com o objetivo de promover e vender produtos e serviços. Então, as redes sociais, elas se transformaram não apenas em sistemas de comunicação e interatividade, mas como canais de venda também. O conceito de comércio social, ele traz isso está se consolidando cada vez mais. As empresas estão utilizando plataformas como o Facebook, como o Instagram, como o próprio WhatsApp, enquanto ferramentas para comercializar produtos e serviços, não apenas como conteúdo. Então, a importância desse tipo de ferramenta traz aí uma possibilidade muito mais ampliada em termos de mix de comunicação. Então, hoje, uma rede social, você consegue produzir informação, elaborar conteúdo, estabelecer um processo de conectividade e interatividade com o seu cliente e consumidor e vender produtos e serviços. Então, você tem aí o conceito de social commerce também, como um conceito que alguns anos atrás era uma tendência e hoje já está se consolidando. Haja vista as próprias plataformas, como o Facebook, por exemplo, abrindo um espaço para marketplace. Então, hoje você tem o marketplace do Facebook conectando ali consumidores com outros consumidores, empresas com seus clientes. Então, algumas possibilidades estão sendo criadas, vale a pena a gente demonstrar. Mais um ponto aí no quadro. Então, o que vem por aí? Comércio móvel, QR Code no pagamento de lojas físicas, né? Cada vez mais as empresas estão fazendo essa integração entre loja física e ambiente digital. Você tem aí essa possibilidade.
Rede 5G, mais facilidades para Smart Cities. Então, cada vez mais a internet, né, trazendo uma conectividade mais intensa, mais eficiente. Análise prescritiva de dados, recomendações específicas para alterar. Aí a questão da inteligência artificial, de lojas que conseguem avaliar o perfil do consumidor e oferecer anúncios, propagandas, produtos, serviços, com base em análise de dados, com base em cruzamento de informações. Então, trabalhando um processo de customização em termos de ferramentas de marketing digital, crescimento do mercado de intermediário. Então, você tem aí, por meio das plataformas digitais, por meio de inúmeras ferramentas, você consegue ampliar a questão dos intermediários ali num processo de venda, né? A seção dos Progressive Apps, então você tem os aplicativos, né, ganhando um grande destaque, haja vista a quantidade de smartphone que está sendo comercializado aí, um dos produtos que são mais vendidos na internet. As empresas estão cada vez mais investindo em responsividade, em aplicativos. Isso traz essa ascensão, né, progressiva. Criptomoedas, blockchain, né, que é a tecnologia por trás dos sistemas financeiros que estão envolvidos aí dentro de todas as tendências tecnológicas, e a inteligência artificial como serviço. Alguns exemplos, né, de principais tendências dentro aí desse ambiente de tecnologia que as empresas estão usando e abusando desse tipo de ferramenta tecnológica, né? Então, hoje com essa expansão digital, você tem aí inúmeras ferramentas que podem ser utilizadas para que você faça, elabore seus conteúdos, publique seus anúncios, desenvolva suas lojas virtuais, desenvolva toda uma estratégia de marketing digital. Com as ferramentas, você tem aí inúmeras possibilidades em desenvolver um mix de comunicação muito mais ampliado. Então, essas questões nos ajudam a estabelecer essa reflexão futura, né? O que vem por aí, quais são as tendências do marketing digital, como utilizar a inteligência artificial dentro das questões envolvendo o atendimento, qual é o papel dos chatbots dentro aí dos processos, dentro das lojas virtuais, como integrar a loja física e ambientes digitais. São os principais desafios que a gente destaca aqui nesse momento, que você deve prestar muita atenção e implementar no seu dia a dia, dentro aí das possibilidades e ferramentas de marketing digital. Atividade de interação número 2, eu trago nesse momento um espaço para que você envie suas perguntas, para que você tire suas dúvidas, coloque aí também situações a respeito do seu dia a dia, para que a gente possa tornar essa aula mais interativa e estabelecer um diálogo muito mais direto. Vou deixar aí no quadro alguns segundos, aproveite o momento, envie suas dúvidas, volto logo na sequência. Não tivemos nenhuma participação. Eu peço que você envie suas perguntas nos canais de comunicação, envie suas principais dúvidas a respeito da nossa disciplina, a respeito dessa aula, das aulas anteriores, para que a gente possa esclarecer as suas eventuais dúvidas, aquilo que realmente pode ser importante para o seu processo de aprendizagem. Então, eu fico à disposição em todos os canais de comunicação. Recapitulando, trago nesse momento um apanhado geral daquilo que foi trabalhado na aula de hoje. Essa foi a terceira aula, destacando a terceira unidade do nosso livro, trazendo aí alguns conceitos, algumas questões reflexivas a respeito da atividade profissional daquele gestor que trabalha com marketing digital e que deve desenvolver um mix de comunicação por meio das ferramentas digitais. Vamos destacar aí no quadro. Então, na aula de hoje, de uma maneira geral, nós trouxemos a interpretação da terceira unidade do nosso livro, destacando aí novas tecnologias de comunicação e marketing digital, trazendo aí algumas noções, né, conceitos relacionados à comunicação e a sua importância para as estratégias de marketing digital, né? Então, trouxemos aí algumas tecnologias de comunicação e informação, o papel e a importância, né, da informação dentro da gestão empresarial e dentro do marketing digital, conceitos
importantes envolvendo aí tecnologia, sistema de comunicação. Trouxemos também uma reflexão a respeito da sociedade da informação e a revolução digital, o quanto isso tem impactado, né, na forma com que as empresas se relacionam com os seus públicos, estabelecem seus mecanismos de comunicação, informação e interatividade. Falamos também sobre gestão de marketing digital diante dessa revolução, com base nessas tecnologias, né, o quanto isso traz aí de impactos e transformações no processo de gestão de marketing digital e algumas tendências, né? Falamos sobre algumas principais tendências que estão aí sendo destacadas nos ambientes digitais, nos ambientes virtuais. São os pontos principais. Essa foi a interpretação da unidade 3 do nosso livro. Então vale a pena fazer a leitura do material. Faça o download dessa bibliografia. Essa disciplina de tendências de marketing digital tem o objetivo de destacar aí algumas principais noções, ferramentas, estratégias que você, enquanto profissional do marketing digital, precisa estabelecer para elaborar de uma maneira mais estratégica um plano de comunicação com base nessas tecnologias, nas ferramentas digitais. Então, é uma disciplina que traz um pouco desse panorama a respeito daquilo que está acontecendo no dia a dia do gestor de marketing, o papel das tecnologias, dos sistemas de comunicação e informação. Então, faça a leitura do material, faça o download dessa bibliografia para que você possa absorver melhor os conceitos e para que você venha também para a nossa aula com os conteúdos pré-estabelecidos. Então, nessa terceira unidade, o nosso objetivo foi destacar, então, as novas tecnologias da informação e da comunicação, o quanto é fundamental o gestor de marketing digital elaborar um mix de comunicação que possa ser mais ampliado, que possa aproveitar as principais tecnologias a baixo custo. Hoje você tem aí inúmeras possibilidades, utilizando aplicativos, redes sociais, plataformas de e-mail, sistemas de informação gerencial. São possibilidades que o gestor ele dispõe aí para a sua atividade gerencial e para a melhoria da sua performance em termos de estratégia de comunicação dentro do marketing digital, ok? Então essa foi a nossa terceira aula. Espero que esse material possa contribuir para o seu processo de aprendizagem e para a implementação de alguns desses conceitos dentro da sua atividade e do seu dia a dia profissional. Espero que você tenha gostado dessa aula. Eu desejo a você bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.